Bom dia a todos. Estamos falando aqui ao vivo do Facebook, nossa primeira live da escola EE José Augusto Bartolo em Avencas, né? Hoje a gente vai falar de um assunto mais que importante. A gente vai falar sobre fake news, né? E sobre as eletivas 1, 2, 3 gravando, que é o que os alunos da escola Bartolo participam, tá? Então vai ser mais um bate-papo, não vai ser uma live, né, como a gente costuma ver, mas que vai ser bastante produtivo. Então eu quero convidar você que está aí ao vivo pelo Facebook, faça sua pergunta. Hoje a gente vai estar recebendo o jornalista Gustavo César. Bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo à nossa live, singela live, né? E então a gente vai começar com o Gustavo falando um pouquinho da vida dele de jornalista, como que ele começou, né? Já que os nossos alunos do 8º e 9º ano estão participando da eletiva do projeto Inova do governo do estado de 1, 2, 3 gravando, que vai falar um pouco sobre jornalismo, sobre entrevista. Então o Gustavo vai começar contando um pouquinho da vida dele. Vamos lá? Vamos lá então. Primeiramente, bom dia aos alunos que estão nos acompanhando aí de Avencas. Muito obrigado pelo convite, Roberto, e a toda a direção da escola. E é um prazer estar falando com vocês. Eu fiz curso de jornalismo na faculdade em Marília mesmo, na Unimar. Eu sempre estudei escola pública, desde do primeiro ano ali do primário até o ensino médio, em Marília também. E aí a vontade de fazer jornalismo surgiu porque eu também na minha adolescência, desde a minha adolescência, eu faço teatro até hoje. Então sempre gostei de me comunicar, de conversar com as pessoas, de brincar com entrevistas. E aí teve uma vez que o MAC, né, o time de Marília aqui, o MAC jogou contra o Palmeiras aqui em Marília. E aí eu tava ali, eu fui assistir o jogo e tal. Aí teve um programa da Record, que na época a Renata Fã, jornalista, ela estava na Record. Aí o repórter estava lá, tal, perguntou se eu podia dar uma entrevista sobre o jogo. Aí eu entrei ao vivo, né, em rede nacional, conversei com a Renata Fã. E aí a partir dali eu me apaixonei pelo jornalismo. No dia seguinte, assim, muita gente tinha assistido essa entrevista. Eu não me recordo agora se era Record ou a Band, que a Renata Fã trabalha. Hoje ela trabalha na Band, acho que na época era Record. E aí eu comecei a fazer jornalismo na Unimar, na Universidade de Marília. Desde quando eu terminei, eu sempre trabalho na área, né? São diversos veículos de comunicação, Jovem Pan, Jornal O Dia, Jornal Bom Dia, né? Atuei também em TV, enfim, foram muitos segmentos que eu venho atuando até hoje. Atualmente eu trabalho em Pompeia, mas também presto serviços ao Jornal O Dia, que circula aqui em Marília, e outros veículos de comunicação. Então é apaixonante, posso dizer para você que assim como professor, outras profissões que lidam com o público, né, é muito apaixonante e também é uma responsabilidade ser jornalista, porque a gente sabe que hoje no meio da internet, qualquer pessoa pode postar uma informação, seja no blog, seja no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, são diversas redes sociais. A tendência é a gente ter mais redes sociais ainda nos próximos anos. Cada ano aparece uma. Vocês podem notar que recentemente apareceu esse TikTok, né? Que está todo mundo colocando, postando vídeos, né? Então é uma responsabilidade porque no meio de tanta informação é preciso entender o que é verdade e o que é mentira, né? O Gustavo, a gente já conhece o trabalho dele há muito tempo, né? Então eu sei que desde 2013 ele era colunista de uma página do jornal O Dia, né? Sim. Então, Gustavo, a gente queria saber como você faz para a busca dessa notícia verdadeira, né? A gente sabe que está tendo uma disseminação muito grande de fake news, de notícias falsas, que muda totalmente o comportamento de pessoas, de uma sociedade, né? Inclusive, principalmente dos nossos alunos que estão numa fase de identidade, de saber o que é da vida, saber qual que é o projeto de vida, e às vezes ele, por causa de uma notícia disseminada de uma má informação, eles começam a ter uma visão crítica totalmente diferente daquelas que eles tinham, né? E passa a ser alienado por essa notícia falsa. Eu queria saber, como que você faz quando você vai fazer uma notícia?
Como que você busca essa notícia verdadeira? Qual é a fonte? Sim, o jornalista, quando ele vai escrever uma matéria, ou vai falar na rádio, ou vai falar na TV, o que acontece? Primeiro, você tem que buscar se informar um pouco sobre o assunto que você vai entrevistar. Então, se eu vou entrevistar um médico sobre o novo coronavírus, que é a Covid-19, que é chamado esse vírus que nos está assombrando aí desde março, aqui no Brasil, que a gente teve que entrar em quarentena, tudo. Então, vou entrevistar um médico. Então, primeiro eu vou reunir algumas informações sobre o vírus e vou tirar algumas dúvidas com o médico. Então, é legal ter uma pauta. O que é uma pauta? Uma pauta pode ser, hoje a gente usa mais o celular, né? Antigamente você imprimia a pauta, ou você pode anotar num caderno de anotações também, né? Você pode anotar ali as perguntas que você pretende abordar com o médico, né? E como é uma pessoa técnica da área, da medicina, que entende sobre o assunto, o legal é formular essas perguntinhas, né? E fazê-las para o médico de uma forma que seja esclarecedoras, né? Para quem está ouvindo, para quem vai ler depois a matéria, para quem vai estar assistindo, se for na televisão, né? E tirando as dúvidas. Se tiver alguma fake news, que são as notícias falsas sobre aquele assunto, é interessante perguntar para quem entende, para sempre a gente ter a informação correta, né? Então, respondendo a pergunta do Roberto, o que é ideal fazer? Entrevistar uma pessoa que entende daquele assunto. Então, se é coronavírus, então tem que entrevistar um médico. Se é sobre um acidente que aconteceu na rodovia, entrevistar um policial rodoviário ou corpo de bombeiros que atendeu a ocorrência, entendeu? Então, é sempre procurar uma pessoa técnica que conhece aquele assunto, para poder responder de uma forma que eu tenha informações suficientes e conhecimento para eu escrever o texto, né? Ou também passar essa notícia na TV ou no rádio. Então, o legal é se antenar sobre o assunto com uma pessoa que entende, né? Então, é interessante ter a pauta com o assunto e com as perguntas para esse entrevistado, que vai ser a minha fonte das informações. E hoje, mais do que nunca, né, a gente precisa dessa informação correta, principalmente nós, professores, que estamos... nós, professores não, todo mundo, né, que está vivendo esse momento diferente, esse momento atípico, e a gente precisa de notícias verdadeiras, né? Gustavo, sobre o entrevista. Sobre entrevista, né? Uhum. A eletiva 1, 2, 3 gravando, a gente teria para fazer uma entrevista com uma pessoa ao vivo. Infelizmente a gente não conseguiu fazer isso nesse primeiro e segundo bimestre por conta da pandemia, mas isso é um projeto que a gente pode fazer no próximo bimestre, né? Sim. Inclusive hoje não está nenhum aluno aqui, a gente não pode trazer justamente por essa situação que a gente está, principalmente por Marília estar na fase vermelha, que a gente não pode nem fazer com que esses alunos recolham esses trabalhos, né? A gente não pode estar expondo ele a esse risco. Então a gente está fazendo essa live diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua entrevista. Qual foi o entrevistado que você teve a maior repercussão na sua carreira? A gente sabe que você entrevistou já alguns políticos, mas eu queria que você falasse sobre artista. Sim. Tá? Sobre artista. Qual que foi o artista que você entrevistou assim na sua carreira, que foi o up mesmo? Olha, eu trabalhei muito tempo na coluna social do jornal Bom Dia, que depois se transformou no jornal O Dia, né? Então, entrevistava, cobria muitos eventos, né? Então, participei de muitos rodeios, assim, de eventos aqui da região, de fora também, de Marília, até mesmo fora do estado. Mas, eu acho assim, são vários, né? Vou falar, para escolher um, né? Eu acho que a mais conhecida, assim, hoje da juventude é a cantora Anitta, né? Isso, Que inclusive foi em Marília a entrevista. Foi em Marília, lá na Isamar, né? 2014, eu acho, se não me engano. Então, ela já estava no auge, já. Até hoje ela permanece assim com uma certa popularidade, né? Vem gravando com artistas internacionais. Então, a Anitta, na juventude, ela é bastante querida. Então, foi uma entrevista bem bacana. Ela, naquela ocasião, eu entrevistei também a Anitta para a Rádio Jovem Pan.
E ela me atendeu super bem, foi uma entrevista, eu perguntei para ela sobre os projetos que ela tinha naquela época. Ela falou muito bem, agradeceu aí a audiência que ela tem em Marília, né? E foi muito bacana, acho que foi uma entrevista que todo mundo esperava, né? E que também foi publicada no jornal. Então eu me lembro dessa entrevista, mas foram tantas outras assim que foram vários artistas. O Cristiano Araújo, antes de morrer, o Cristiano Araújo, cantor sertanejo, eu entrevistei ele uma semana, acho que 1 ou 2 semanas depois ele veio a falecer, né? Então teve essa entrevista, enfim, são vários artistas mesmo aqui na região. Aqui na região a gente tem bastante rodeio, né? Marília não tem mais, né? Mas na região a gente tem vários rodeios, festas do peão, né? Pompeia também tem uma grande. Então nós sempre temos artistas famosos aqui, né, na região nossa, e são eventos gratuitos que a gente tem a oportunidade de acompanhar o show, né? Então nessas oportunidades a gente sempre acaba conseguindo entrevistar um artista. Pegando a gancha do rodeio, o pessoal de Avencas, nossos alunos, a maioria deles gostam porque vive, na maioria mora no sítio, né? O pessoal de Avencas, Amadeu Amaral, distrito de Avencas, distrito de Amadeu Amaral. Pegando a deixa do rodeio, eu sei que você trabalhou como assessor do Marco Brasil, né? Sim. Ele foi assessor do Marco Brasil quando ele começou, então foi um momento muito difícil que precisava dessa assessoria. Eu queria falar aqui dele um pouquinho do papel do assessor. O que é o assessor dentro do jornalismo? O assessor de imprensa, eu posso aprofundar o assunto depois, porque nós temos assessoria de comunicação e assessoria de imprensa, são 2 coisas diferentes. Assessoria de comunicação é um departamento que envolve vários setores, incluindo a assessoria de imprensa. Mas falando da assessoria de imprensa especificamente, quando eu fui assessor do locutor de rodeios Marco Brasil, foi inclusive quando eu viajei para vários rodeios, né, para fora aqui da região, e acompanhei inclusive Barretos de perto, juntamente com o Marco Brasil, que fez a locução em 2010 da final da Festa do Peão de Barretos, e eu estava lá na arena com ele. Então foi muito emocionante, porque eu estava do lado dele, né? E aí a gente via aquela plateia toda, e aí eu passava algumas informações para ele dar recado, agradecer um patrocinador, né? Tudo. E aí quando vinha o touro para invadir assim para atrás de você, eu lembro que eu tinha que subir em cima da porteira para fugir, porque é perigoso, né? Mas foi uma época muito boa. E então a assessoria de imprensa qual que é? É assessorar o artista, né? O artista ou o seu cliente. Então no caso, se o meu assessorado é um artista, como foi o Marco Brasil, então a gente acompanhar ele nos eventos e noticiar para os fãs dele nas redes sociais e também nos jornais, veículos de comunicação, TV, rádio, mandar o release, né? O que é o release? Release é um texto que eu falo sobre o artista, né? Chama release, né? Então é um texto que eu vou falar sobre o artista, falar da carreira dele de forma bem resumida e dizer qual é o evento que ele vai fazer naquela semana, naquele mês, que é o destaque, para poder fazer a divulgação. Então é essa assessoria, né? Eu chego para ele, vejo a agenda dele, né? Vejo o que ele vai fazer e faço essa divulgação para o público, né? Hoje a gente utiliza mais Facebook, Instagram, Twitter, para assessorar um artista, né? E também, né, os sites de notícia, as rádios, as TVs, os jornais impressos, né? Então, na assessoria de imprensa você tem que acompanhar aquele seu assessorado, seja artista, seja um médico também, vamos supor, eu vou assessorar um médico, ele tem um consultório médico. Então eu tenho que informar para o público o horário de atendimento desse consultório, se de repente o consultório vai fazer alguma campanha para divulgar uma campanha contra hepatite, uma campanha contra diabetes, né, para prevenir, né, ou fazer exames. Então a gente faz a divulgação através de releases, né, que é o texto para a gente poder postar esse texto nas redes sociais e mandar para a imprensa. Então esse é o papel da assessoria de imprensa. Tá, nós estamos aqui com algumas pessoas ao vivo, né? E eu queria saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, aproveitar esse momento de conhecimento que a gente está recebendo o jornalista Gustavo César. A gente sabe
que ele tem uma agenda bastante apertada, até por conta de outras atividades que ele desenvolve, que a gente vai estar abordando no outro momento. Eu gostaria de saber se tem alguém que quer fazer uma pergunta, que quer enviar uma pergunta via chat, para a gente poder estar respondendo. Enquanto as pessoas enviam as perguntas, eu quero destacar que esse projeto que você está fazendo na Escola Estadual de Avencas, eu também ajudei lá em Pompeia. Lá em Pompeia, o que eu fiz lá em Pompeia? Nas escolas municipais, né? Na realidade, lá foi um trabalho juntamente com as escolas municipais. Uma professora me convidou para falar sobre jornalismo impresso para os alunos, né? Então, eu mostrei como que funciona a notícia, como que a gente monta a notícia, o texto da notícia, e montamos um jornal junto. Então, fica o convite, assim, quando a gente terminar essa quarentena, fico à disposição do Roberto para fazer esse trabalho também com vocês, que é o que? A montagem do jornal. A gente consegue montar o jornal, eu faço uma oficina, a gente aprende tudo no mesmo dia, coisa de 2 horas no máximo ali, né? A gente aprende a fazer a notícia e montar o jornal. A gente já monta o jornal, fica pronto na hora, com foto, tudo, e os alunos podem fazer a fotografia, entrevistar, fazer as entrevistas, como se fossem repórteres mesmo, né? Então, a gente pode fazer essa atividade também. Você falou desse trabalho em Avencas e eu lembrei desses trabalhos também desenvolvidos em Pompeia, juntamente com os alunos das escolas municipais, né? Eu gostaria também de agradecer o secretário da Educação, Adriano Nascimento, que é um grande apoiador dessas atividades lá na escola. Então, fica aí, eu fico à disposição do Roberto também para fazer essas e outras atividades relacionadas ao tema de hoje, que é através da live, mas de forma presencial a gente sabe que é bem melhor, né? Ah, com certeza. Né? Eu queria dizer também que essa live está sendo gravada, a gente tem aluno de Amadeu Amaral, a gente tem aluno de algumas sítio, fazendas próximas a Avencas que fazem parte da Escola Bartolo. Essa live está sendo gravada que vai ser disponibilizada para eles no outro momento, tá? Para que eles possam ter acesso a esse momento também, tá bom? A gente está com os alunos aqui, a Vitória Laura, nossa aluna do 8º ano de Avencas, ela está perguntando como conseguir identificar uma fake news. Olha, para identificar uma fake news é o seguinte, geralmente as fake news, né, as notícias falsas, primeiro eu vou dizer quando elas surgiram. Não foi muito tempo, foi recente. As fake news surgiram juntamente com a ascensão da internet. O que é a ascensão da internet? Juntamente com a popularidade da internet. Vamos colocar há 20 anos mais ou menos, poucas pessoas tinham acesso à internet, né? De 10 anos para cá começou a popularizar, todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet no celular, né? O acesso, se a pessoa não tem internet em casa, ela pode acessar na escola, enfim, o acesso à internet ficou bem mais popular. Então, mais ou menos ali nas eleições de 2014, né, foi presidenciais, né, nas eleições para presidente da República de 2014. Naquela época que a gente teve ali Dilma, Aécio, Marina Silva, que estava na disputa ali, foi nessa eleição. Nessa eleição começou já ataques, né, notícias falsas, tudo, e aí de lá para cá começou a aumentar. Então, essas notícias geralmente chegam pelo WhatsApp, né, às vezes a pessoa que manda para você, ela recebeu de uma outra pessoa, e a gente não sabe quem é o autor dessa postagem. Então, primeiro, se você recebeu um link no seu WhatsApp, que é um link de um site, de um blog, né? Primeiro tomar cuidado para clicar, que pode ser um vírus, né? Nunca é bom clicar nesses links, né? Agora, se for um link conhecido do G1, né, que é da Globo, um link da Record, da Jovem Pan, da Band, um link de Facebook de um jornal que você conhece, o jornal O Dia, um jornal Estadão. Se for veículos de comunicação conhecidos nesse link, você pode clicar para você ler, né? Aí, quando não tem link nenhum, tem um texto e uma foto, né? Então, por exemplo, você recebe uma mensagem, né, sobre uma notícia do Roberto, que o Roberto ele não vai mais dar aula em Avencas. Chega essa notícia no seu celular. Então, antes de você passar para outra pessoa, compartilhar, o que é interessante você fazer?
se você tem um contato com o Roberto, perguntar para ele se é verdade ou mentira. E aí ele vai te responder. Se ele falar assim que é mentira, você não compartilha. Você não compartilha essa notícia. E quando alguém mandar essa notícia para você, você já logo desmente. Fala, olha, já conversei com o Roberto e é mentira. Quando você não tem contato com a pessoa, você não tem como descobrir se é verdade ou mentira, é interessante você ficar ligado na fonte, né? Por exemplo, se foi um primo seu que mandou, né? E é uma coisa duvidosa ali, que não tem nenhum link para você clicar, é um texto, somente um texto ou uma montagem com uma foto, mais nada. Então, infelizmente, você não pode acreditar naquilo. Você tem que pegar aquele assunto e pesquisar para saber se é verdade ou não. Como que você pesquisa? Através do Google mesmo. Então, se alguém manda uma notícia para mim dizendo que a vacina do coronavírus já está em Marília. Então, peraí, é um assunto sério, né? Aí não tem nenhum link para eu clicar ali, só tem o texto dizendo que a vacina já... Urgente, a vacina já está em Marília. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá no Google, vou clicar vacina coronavírus Marília, né? Para saber se tem alguma notícia relacionada a isso. Aí, quais são as notícias que nós temos sobre a vacina do coronavírus? Que a vacina está em fase de testes nos Estados Unidos. Cerca de 9 mil voluntários aqui em São Paulo vão receber o teste da vacina para saber se tem a imunização, né? Então, está em fase de teste. Então, provavelmente vai chegar no Brasil no final do ano, começo do ano que vem. Então, essa é a notícia verdadeira que está circulando no Google. Então, se aquela outra notícia que veio no meu WhatsApp, falando que a vacina já está disponível em Marília, fazendo uma rápida pesquisa no Google, a gente vai ver que é mentira. Então, é interessante pesquisar no Google e levar em consideração quais são as fontes. É importante as fontes. Então, se a fonte é uma Rádio Jovem Pan, que tem o seu site, então pode confiar. Se a fonte o G1 da Rede Globo, pode confiar, porque são jornalistas que estão fazendo essa matéria. Jornalistas que passaram por uma faculdade, que têm conhecimento técnico, que estão escrevendo essas matérias. E a hora que vocês forem ler essas matérias, vocês vão ver que tem os entrevistados. Então, se é uma matéria sobre coronavírus, tem médicos sendo entrevistados, enfim. Então, resumindo, antes de compartilhar uma notícia que você acha duvidosa, procure pesquisar. Se você tem contato direto com uma pessoa ligada a essa notícia, pergunta para ela. Se você não tem contato direto com essa pessoa, então faça uma rápida pesquisa no Google mesmo, antes de compartilhar. Se você acha duvidoso, o ideal é não compartilhar essa notícia. Principalmente quando a notícia ela envolve opinião, né? No sentido de manipular alguém, né? Falar, olha, eu estou emitindo aqui uma opinião para manipular você. É importante você ter a sua opinião. Então, seja relacionado à política, esporte, a qualquer situação que envolve uma crítica no Brasil, é importante você ter o seu próprio conhecimento, né? Fazendo a sua pesquisa, levando em consideração sempre aqueles órgãos de comunicação oficiais, né? Aqueles que trabalham realmente com a notícia, que são os mais conhecidos, que todo mundo já sabe. A aluna Emily, do 8º ano, ela está perguntando, né, se existem outras formas de identificar uma fake news. Por exemplo, um título mal feito, um rodapé que não tem referência, o texto mal centralizado. Quais são as dicas que você pode estar nos apresentando, que pode também, além dessa questão dos links, que a gente pode estar identificando se a notícia é falsa? Uhum. Boa pergunta da Emily. O que acontece, Emily, é o seguinte... jornalista geralmente não erra, né? Não vai escrever errado, pelo amor de Deus. Pode até passar um errinho alguma vez, né? Por uma desatenção. Ninguém também é perfeito. Mas assim, quando você vê um texto que está mal escrito, assim, você vê que está tudo errado ali, não tem acento em palavras que precisam ter acento. Às vezes o título a gente tem uma técnica para escrever o título. O título sempre tem que estar no verbo de ação, no presente, né?
Então, por exemplo, vamos colocar assim, Escola de Avencas, né, que está recebendo essa live, né? A gente vai fazer o título, né? Escola de Avencas recebe uma live com o professor Roberto. Então, recebe, a gente sempre escreve o título no presente. Então, existe uma técnica para identificar, às vezes, se você vê um título no passado que está errado, aí mostra que aquele profissional não tem conhecimento técnico, né? Às vezes você vai ler o texto, você falta acento, falta a forma como você coloca o texto, né? A notícia é composta por um lead, que depois eu posso me aprofundar no assunto. O que é o lead? São perguntinhas básicas que montam a notícia, né? O que, onde, por quê, como, né? São perguntinhas básicas que vão montar a notícia. Então, às vezes, a montagem do texto, você vai ler o texto, só de você ver que realmente é um texto que falta informação, né? Falta acento em algumas palavras, enfim, você já sabe que aquilo lá é duvidoso, né? Pode ter até alguma coisa ali que seja verdade, que a pessoa esteja escrevendo, né? Mas é duvidoso. Então, isso que a Emily apontou, de ter um título mal feito, de ter uma diagramação, às vezes o visual do jornal, você vê que tá faltando palavra, enfim, o serviço mal feito é duvidoso. Então, sempre ficar atento com isso também. Se você vê uma coisa mal feita, você sabe que se você pegar uma postagem amadora, uma notícia qualquer que você recebe no seu WhatsApp e comparar com um veículo oficial, né, com um veículo de comunicação oficial conhecido, né, do mesmo segmento, você pega um site que não é tão conhecido com um site da Jovem Pan, com um site da Globo, você vai ver a diferença. Você vai ver que o site que já é conhecido, que tem jornalistas profissionais, ele é melhor idealizado, tem textos melhores desenvolvidos, né? Então você já vai notar a diferença. Então, o serviço mal feito, realmente, você observando esses detalhes que a Emily falou, pode ajudar sim a identificar uma fake news. Tá, Gustavo, eu vou pedir só para a gente dar uma licença, já que a gente está ao vivo, só para me limpar a câmera do nosso computador, que eu acho que na hora que a gente foi fazer a configuração, ela ficou um pouquinho escura, tá? Eu só vou pedir uma desculpa um pouquinho pro pessoal, tá? Acho que passa com aqui, com uma... Deixa eu verificar. Deixa eu ver se melhorou. Acho que deu uma breve melhorada. Eu acho que melhorou sim, melhorou bastante. Depois a gente vai estar, como eu falei para você, a gente está gravando essa live, então a gente vai estar reproduzindo esse vídeo, vai estar para os nossos alunos, tá? Vamos ouvir agora uma pergunta da nossa diretora, né, Ana Carla. Eu quero agradecer novamente a diretora de Avencas, Ana Carla, a nossa coordenadora Cláudia, né, por estar nos proporcionando esse momento também, né? E ela está fazendo uma pergunta. Qual é a responsabilidade de quem acarreta espalhar a fake news? Né? Sim. A gente sabe que existe fake news crime, né? A gente sabe que existe como é que fala? Punições para isso. Uhum. E eu queria saber, para você falar um pouquinho, qual é a responsabilidade de quem acarreta espalhar fake news? Então, primeiro, quando a gente faz faculdade de jornalismo, lá a gente tem uma matéria que chama ética, né? Tem até um livro, eu não me lembro agora o nome do autor, eu posso depois passar para o Roberto, que é um livro fácil de leitura, é um livro curtinho, que ajuda um pouco a entender um pouco esse assunto da responsabilidade jornalística, né? Acho que o livro chama Ética no Jornalismo. Aí o que acontece? Toda vez quando você passa por uma formação, né, quando você conclui a faculdade, no dia da colação lá de grau, você tem o juramento, né? Nesse juramento do jornalismo, a gente promete que não vai espalhar. Uma das promessas é não espalhar inverdades, né? Não espalhar mentiras. Então,
a responsabilidade do jornalista é muito séria. Então, na hora que você vai apurar uma notícia, apurar uma informação, sempre com esse compromisso, né, de, é claro, às vezes você tem um espaço limitado para escrever, então você tem que resumir de uma forma coerente, que você tente encaixar todas as informações daquele entrevistado, né, para poder explicar direitinho aquele assunto. Então, a pessoa que não é jornalista, ou até mesmo seja, e que espalha fake news, ele pode, se ele for identificado, ele pode ser punido, né? Sim. Porém, eu acho que a lei que está sendo discutida no Congresso Nacional, eu não sei se foi para o Senado ou se está no Congresso ainda, eu preciso me informar, parece que ela não foi aprovada ainda, ela está em fase de aprovação. É uma lei que está sendo discutida, focando também as eleições agora, as próximas eleições municipais, né, em todo o Brasil, que é para evitar realmente, de repente, a proliferação, né, dessas notícias falsas sobre um candidato, para desfavorecer um, favorecer o outro. Então está sendo discutido isso, essa lei. Se eu não me engano, ela não foi aprovada ainda, né? Está em fase de análise, e aí nós teremos em breve então uma punição, né, para as pessoas que espalham notícias falsas. Porém, quando a gente antes que a lei seja aprovada, né, hoje, se a gente identificar uma pessoa que é autor de uma notícia falsa, né, ela pode ser enquadrada dentro do crime de difamação, né? Crime de difamação, crime de ofensa contra uma outra pessoa, né? E aí a pessoa que se sentir lesada, ela pode entrar com um processo contra essa pessoa, e aí ela vai sofrer as consequências depois. Então tem vários casos de pessoas que mentiram em jornal, mentiram em TV, mentiram na internet sobre um assunto, e essa pessoa foi identificada e ela acabou sendo punida. Então é importante a gente separar duas situações, né? A opinião com a notícia. Dentro do jornalismo a gente tem espaço para opinião. Dentro da opinião, você dá a sua opinião sobre alguma coisa. Aí você pode criticar, você pode fazer uma crítica construtiva, aí tudo bem, né? É claro que para dar uma opinião você precisa também entender de um assunto, até para de repente não distorcer e não falar nenhuma mentira. E tem a notícia. A notícia não pode ter opinião. A notícia tem que ser feita, a gente vai reproduzir aquilo que a gente pesquisou, que a gente ouviu do entrevistado. Então tem uma diferença grande de notícia e opinião. Então, resumindo, para responder a pergunta, tem punição sim, que hoje são crimes de difamação, crimes contra a honra de alguém, né? Que isso aí na esfera jurídica, a pessoa que se sentir lesada, ela pode entrar com um processo. Agora, sobre essa lei da fake news, eu preciso pesquisar ainda, eu acompanhei pela TV essa semana, e a notícia que eu tive foi que ela estava ainda em fase de discussão, inclusive até envolvendo também o presidente da República, nesses casos recentes envolvendo o nome dele, enfim. Tem uma série de questões aí que estão sendo discutidas no Brasil, né? Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existe uma lei nesse segmento aí sendo estudada. Gustavo, a aluna Vitória Laura do 9º ano, ela enviou uma pergunta que eu achei bastante interessante. A gente sabe que o ser humano é falho, né? E principalmente quando a gente vai escrever uma notícia, que às vezes você escreve uma notícia, te passaram e teve um erro nessa notícia. Uhum. Qual que é a diferença entre fake news e notícia errada? Notícia errada tem como ser retratada? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quando você já escreveu, aconteceu com você, quando você era colunista, ou quando você escreve até hoje na onde você trabalha, quando você faz uma notícia errada, qual que é a diferença da fake news? Muito boa essa pergunta. Por quê? Porque a gente também pode errar, né? O jornalista ele erra também, né? Qual que é o problema, né? Só que tem uma diferença grande com a fake news. Se eu erro o nome de alguém,
eu fiz uma matéria e escrevi o nome da pessoa errado. Às vezes o nome da pessoa eu entrevistei o Roberto, é Roberto Luiz Moura, mas às vezes eu coloco o Roberto Luiz Martins, errei o nome dele. Aí, enfim, errei, aí às vezes ele falou alguma coisa que eu não coloquei, ou ele achou que eu mudei, entendeu? E aí acabei escrevendo errado. Então no jornalismo a gente tem um termo que se chama errata, né? Então, jornalismo impresso, eu escrevi a matéria dele, escrevi o nome dele errado. Na próxima edição, eu escrevo uma errata. Eu escrevo uma errata que pode ser uma notinha, né? Errata. E embaixo eu coloco, na última edição, do dia tal, colocamos o nome do entrevistado, Roberto Luiz Moura, de forma errada, né? Colocamos Roberto Luiz Martins em vez de Roberto Luiz Moura. Então a gente corrige numa errata, porque o jornal, quando é publicado, foi publicado. Então aí tem que esperar a outra edição para poder se retratar. Então a gente coloca uma errata, né? Fake news a gente não descobre quem é o autor, muitas vezes, não sabe quem fez. Então é difícil você modificar. Então, para você poder desmascarar, é importante você se informar sobre o assunto, né? Ou buscar veículos oficiais, como eu falei. Agora, no caso de errar, como acontece na profissão, no jornal impresso, a gente coloca errata. E se for na TV também, né? Aconteceu várias vezes no Jornal Nacional da Globo, né? O William Bonner, ele às vezes dava uma notícia que errou, passaram errado para ele. Aí na sequência, no próximo bloco, ele volta, ele fala, ó, na notícia sobre tal coisa, a gente se equivocou, a gente passou uma informação errada. Aí ele coloca a errata, ele fala a errata ao vivo, né? No rádio é a mesma coisa, e quando é um site, acho que é mais fácil trocar, né? O site não precisa nem colocar uma errata, ele vai lá na matéria, tem como você clicar em editar, e você já muda ali no próprio texto mesmo, que quando você trabalha com a internet, você pode alterar a hora que você quiser. Então, quando você constata o erro, você pode, através da errata, mudar depois para poder deixar tudo certinho, entendeu? Gustavo, eu queria, né, a gente foi bem esclarecedor, acho que é um projeto piloto que a gente está fazendo na escola em Avencas, né? Eu gostaria de agradecer você pela presença, tá? Pela sua disponibilidade de estar vindo falar. Você falou, foi bem claro nas suas palavras. O nosso público, ele precisa desse entendimento mais simples, né? Então eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade que você veio de trazer seus conhecimentos para os nossos alunos de Avencas, para as pessoas que mostraram interesse na live, e deixando o seu convite para uma próxima oportunidade. Queria dizer para vocês também que, além de jornalista, o Gustavo, ele é diretor de uma peça muito conhecida, diretor de teatro aqui em Marília, tá? Ele faz a apresentação já fez a apresentação do Miss Marília, já fez a apresentação, cobriu as atividades que acontecem aqui na nossa cidade. Depois, numa outra hora, numa outra letiva que a gente também vai trabalhar, a gente vai falar com ele. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que entraram ao vivo. A gente vai estar disponibilizando esse vídeo pelo YouTube também, tá? Pelos canais do Facebook, YouTube, todas as nossas redes sociais, na página da escola. Acesse a página da escola José Augusto Bartolo e seja amigo da escola, curte a página para vocês também terem acesso a esse vídeo. Gostaria de agradecer mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E até uma próxima live. Deixa eu só falar uma coisa, agradecer, né, primeiramente, e quem quiser conhecer melhor esse trabalho que o Roberto falou do teatro, eu não falei do teatro também, mas eu tenho um grupo de teatro que chama Quase Lá. Então a gente tem um blog, né, que na internet, vocês podem digitar no Google Teatro Quase Lá, quase com I, tudo junto, Quase Lá, tudo junto. Você vai ter o blog lá, vai ter também o nosso Facebook. E quem quiser falar comigo, às vezes não entendeu alguma coisa aqui, às vezes eu falei de uma forma que você não entendeu, eu fico à disposição através do Instagram. Quem tiver Instagram, meu Instagram é @EuGustavoCésar. @EuGustavoCésar. O César escreve com S, né? Tem uns que é com Z, né? O meu é com S. Então, @EuGustavoCésar no Instagram, você pode também falar comigo lá, que eu fico à disposição também. E tem alguns vídeos lá também, tudo. E aí eu fico à disposição de vocês também quando vocês precisarem presencialmente.
E muito obrigado aí pelo convite. Eu gosto muito do distrito de Avencas, é onde minha avó morava, ela já faleceu, meus avós moravam lá, aí em Avencas, né, onde vocês estão. Então eu tenho uma admiração muito grande por Avencas. Então muito obrigado pelo convite e obrigado, Roberto. Obrigado a você, obrigado a todos. Até uma próxima live da EE José Augusto Bartolo. Tem que clicar em encerrar aqui, né? Encerrar, acho que já foi, né? Encerrar. A câmera ficou meio...